começar. Bom dia aí para todo mundo, né? Que você já está mais próximo aí do final de semana para vocês relaxarem, curtirem aí o final de semana, tá? Só tem mais um diazinho. E agora vamos deixar essa preguiça de lado, né? E vamos ter uma boa aula de matemática, certo? Bom, primeiro a gente vai fazer a correção. É, né, Vitória? É o dia mais esperado. O dia da minha aula, né? Que é o dia mais esperado. Bom dia, Maria Luísa. Ah, muito bem. Eu achei que era sexta-feira, o dia mais esperado. Ó, antes da gente abordar, né, continuar o conteúdo novo, a gente vai primeiro corrigir a atividade que eu passei para vocês na aula passada. Lembrando que a gente começou um conteúdo novo, que foram os números racionais, né? A gente até brincou na aula passada sobre aquele saco, né, cheio de bolinhas, onde vocês tinham aprendido no início, né, lá desde o infantil, que vocês só aprenderam, né, só lidavam com números naturais, no caso, do zero ao infinito. Às vezes, quando eu vou dar aula aqui para os meus filhos, aí eu fico, né, 0, 1, que eles estão aprendendo os numerozinhos, dá vontade de ensinar logo que existem outros números, já tem os negativos, já tem os decimais, mas o bichinho não pode, né? Só quando chegar aí no 7º ano. E aí a gente começou a trabalhar, né, desde o início do ano, que a gente já trabalha com esses números mais diferentes. A gente viu primeiro os negativos, né, que são chamados de inteiros, que englobam os naturais e acrescentam os negativos. Aí, na aula passada, a gente falou dos racionais, né? Que os racionais englobam os naturais, os inteiros negativos, e ainda acrescenta as frações, os decimais e as dízimas periódicas. E aí, a gente conversou sobre isso na aula passada, e hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, tá bom? Mas antes a gente vai corrigir a atividade. Então, peguem aí o livro, abram na página 203, para vocês corrigirem, né? Ver se erraram alguma coisa, ou se ficou alguma dúvida, vocês tirarem agora. Então, na primeira questão, tem assim, assinale verdadeiro, V ou F, né? V para verdadeiro e F para falso. E no caso das alternativas falsas, reescreva-as corrigindo. Letra A. Todo número inteiro é um número racional. O que é que vocês colocaram aí? Verdadeiro ou falso? Página 203, Emily. Isso, minha gente. Muito bem, verdadeiro, né? Se a gente lembrar daquela ideia do saquinho de bolinha, né? O saco maior, ele englobava tudo, que eram os números racionais. Então, todo número inteiro, ele vai ser obrigatoriamente racional, então verdadeiro. Letra B. Todo número racional também é um número natural? Foi, Vitória. Ótimo. Todo número racional também é um número natural? Falso, minha gente. É falso. Por quê? É justamente o contrário. Por exemplo, o número 0,5. Ele é racional? É, porque é decimal. Mas ele é um número natural? A tia deveria ser, porque é positivo. Tá, só que ele está partido. Ele não está inteiro, né? Para ser natural, além dele ser positivo, ele tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, ele tem que ser inteiro. A partir do momento que você trabalha com números decimais e frações, ele é racional, mas não é mais natural. Ok? Então, até agora tá verdadeiro e falso. Letra C. Os números naturais podem ser escritos na forma de fração? Sim ou não? Verdadeiro, tá? Por quê? Eu falei isso para vocês na aula passada. Por exemplo, 4 meios é uma fração, né? Porém, lembrem que uma fração é uma divisão. Então, quando você divide isso aqui, ó, 4 por 2, dá 2. Então, foi um número natural que tinha sido escrito em forma de fração. Certo? Letra B. Existe número racional que é inteiro?
Verdadeiro, sim, tá? Existe número racional que é inteiro. Todo inteiro não é racional? Existem também números racionais que vão ser inteiros. Por exemplo, -2, -3, 4. Letra F. As dízimas periódicas não são números racionais. Falso, a gente incluiu elas, né, junto com as frações e com os decimais, no sacão lá dos números racionais. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. E aí, lembra que ele pede para você reescrever as falsas. Então, a letra B, você vai ter que colocar aí, né? Todo número racional é um número natural. Porém, nem todo número natural é racional. Certo, tá certo, pode sair. Sai e volta, tá? Nem todo número racional vai ser um número natural. E a letra E, que também está errada, as dízimas periódicas são números racionais, sim. Ok? Deixa eu só pegar meu apagador aqui, tá, minha gente? Eu não sei, meu apagador não é meu pano. A letra B, nem todo número racional é um número natural. Oi, Sofia, bom dia. Pronto, posso passar para a próxima? Sofia, rapidinho aí, eu estou na página 203, na primeira questão, estou corrigindo a atividade. Então, vou botar aqui, tá certo? Primeira questão fica V, F, V, V, F. Tá dando aí para vocês visualizarem? Essa é a primeira questão da página 203. Segunda questão, tá? Escreva os números a seguir no interior dos retângulos, relacionando-os ao conjunto a que cada um pertence. Então, a gente tem aqui, ó, um quadradinho dos números naturais que está dentro de outro quadrado, que são os inteiros, que está dentro de outro quadrado, que são os racionais. E aí ele pede para a gente pegar esses números que estão aí na tabela e ir encaixando dentro desses quadrados. Então, o primeiro número que a gente vai pegar aí é o -3. -3 é natural? Sim ou não? Não, tá? -3 não é natural porque ele não é positivo. Mas ele é inteiro? Ele é inteiro. Então, vou colocar ele aqui no quadrado do meio, dos inteiros, onde tem o Z. Certo? Automaticamente, ó, ele já se torna também racional, né? Já que o quadradinho dos inteiros está dentro dos racionais. O zero. Zero é natural, minha gente? Isso, o zero é natural. Automaticamente, ele é inteiro e ele é racional. 2,7, tá? Não é 2,7, não. É 2,7. 2,7 não é natural, nem é inteiro, porque está partido. Então, ele só pode ser racional. -56. -56, ó, tá junto aqui do -3. É apenas inteiro. 12 oitavos. 12 oitavos é uma fração, e essa fração é uma fração que não pode gerar um número inteiro, tá? Que não pode gerar um número natural. Então, ela fica aqui, ó, 12 oitavos. Só nos racionais.
Menos 111. Menos 111 está aqui dentro dos inteiros. Então, menos 111. 0,04 é decimal, é apenas racional. Mais 22, opa, mesmo aí com aparecendo mais na frente, é natural do mesmo jeito, tá? Então, aí o 22 é natural. Mais 100, a mesma coisa. Então, também é natural. Menos 13,1. Eita, Ila, é inteiro porque está negativo. Ele está negativo, beleza, mas ele é decimal. Então, mesmo ele sendo negativo, ele não vai poder ser inteiro, ele é racional. Então, menos 13,1 é racional. Menos 4/6 é uma fração que está negativa, vai ficar dentro dos racionais. E, por último, o menos 17, que é apenas inteiro, né? Vai ficar dentro dos inteiros, certo? Dúvidas até aí? Ótimo, tô adorando o empenho de vocês, viu? Tô arrasando. Lele, bom dia. Bom dia, B. Bom dia, Pia. Ó, Bom dia, tô na Bê. página 203, fazendo a correção da atividade. Aí tem aqui a primeira questão e a segunda, tá? A gente vai passar agora para a página 205. Sem é número natural, isso. Na página 205, eu também passei as duas primeiras questões da tarefa, né? A primeira e a segunda questão. Bom, para dar uma animada aí em vocês, eu vou perguntando aí o que vocês responderam, tá bom? Então, todo mundo presta atenção e acompanha. Na primeira questão, ele pede para você colocar se o número pertence ou não pertence aos conjuntos que você tem aí, né? Que pode ser natural, inteiro ou racional. Então, o Guilherme aí, na letra A, menos 7, pertence ou não pertence aos racionais? Oi. Não pertence, menos 7 não pertence aos racionais? Pertence, pessoal. Pertence. Ó, ele é inteiro. Se ele é inteiro, ele também vai fazer parte dos racionais, né? Que é aquele grupo maior. Tá? E estamos na página 205. Posso apagar aqui, minha gente? A gente está na página 205, na primeira questão. Posso apagar? Ok. Ó, tô na página 205 agora. Eita, que burra, falando que não era para pagar, mas o microfone tava desligado. Eita, B. Mas deixa eu consertar. Na primeira questão da tarefa, tá? Então, na letra A, é pertence. Na letra B, vai, B, já que tu tá aí querendo falar. Mais 10,45 pertence aos inteiros. Lembra que Z é inteiro. Pertence? Não, não pertence. Por quê? Mesmo que ele seja aí positivo, mas ele é decimal. Então, ele pertence aos racionais, não aos inteiros. Então, aí é não pertence na letra B. Letra C, pessoal. 0 pertence aos racionais. Isso, pertence. 0 pertence aos naturais, obrigatoriamente pertence aos inteiros, que obrigatoriamente pertence aos racionais. Letra D, mais 50 pertence aos naturais. Isso, pertence. Sim. Letra E, 65,3 pertence aos inteiros.
Não, não pertence. Letra F. Ó, a letra F é uma dízima periódica, tá? 2,7888 pertence aos racionais. Isso, pertence. Letra G. 12 pertence aos inteiros? Sim, pertence. Letra H. 12, vão devagar, minha gente. Vocês estão colocando a resposta aí. Eu não sei se é sim, se é não. Letra G. 12 pertence aos inteiros? Não. Não? Acho que não. Sim. Ó, 12 é natural. Se ele é natural, ele faz parte dos inteiros positivos. Então, é sim. É uma fração, não, tia? Oi? É uma fração. Não, eu tô na letra G. Oxe, meu Deus. Desculpa, pessoal, eu que li errado aqui. Eu vi 12, 12 de novo. Menos 12 sétimo, né, na letra H, pertence aos racionais. Aos racionais. Pertence. Não. Pertence? Pertence. Não é fração? Ó, D. Nos racionais, ele junta os naturais, os inteiros, e ainda acrescenta a fração, as dízimas periódicas e os números decimais. Tá? Letra HI. 0,3131 pertence aos racionais? Pertence. Pertence. J, E a senhora tem 6,8 que página? pertence. Oi, quem falou aí? A senhora tem que página? Estou na página 205, na primeira questão da tarefa, na letra J. Tá bom, obrigada. Por nada. Bom, continuando aí. Cadê? J, né? 6,89. Pertence ou não pertence aos inteiros? Não pertence. Por quê? Porque é um número decimal. Pessoal, natural são aqueles números do zero até o infinito. Inteirinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1420, positivo. Os inteiros, ele junta esses naturais e ainda acrescenta do zero até o infinito negativo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1420, tudo negativo. Quando eu falo de racionais, junta os inteiros positivos, os inteiros negativos e acrescenta, ou seja, coloca o que é só racional, que é fração, decimal e dízima periódica. Letra K. Menos 4 pertence ou não pertence aos naturais? Não pertence. L. 23 pertence ou não pertence aos racionais? 23, minha gente. Pertence, tá? Lembra lá do saquinho. Se ele é natural. Lembra as bonequinhas russas que a gente também falou? O natural é aquele que está mais no interior, é aquela bonequinha menor, que está dentro. Ficou na tua cabeça mesmo, não foi, Vitória? Esse saco. Ó, que está dentro, né, dos racionais, que é a bonequinha maior, que é o sacão lá, tá? Cadê L? M. Menos 38,99. Pertence ou não aos inteiros? Não, tá? Mesmo que ele seja negativo, ele é decimal. Então, ele pertence aí apenas aos racionais. Letra N, menos 1. Pertence ou não pertence aos racionais? Sim. E aí, na última letra, que é a letra O, 6 centésimos, que é uma fração, pertence ou não pertence aos naturais? Não. Não pertence. Ok? Ai, que sono. B, melhore. Hernani, quando termina, minha gente, eu tô aqui, que eu vou até 1 hora da tarde com vocês. A gente só para almoçar e continua. O que é que vocês acham?
por mim, hoje eu fiz uma promessa para mim mesmo, que eu não vou entrar em nenhum aplicativo no celular, a não ser que não seja para estudar. Hoje eu vou fazer todas as tarefas atrasadas. Muito bem. Só não sei se eu vou Ó, conseguir. muito bem, Vitória. Quero ver, viu, Letícia? Ó, vamos lá, segunda questão, tá? Para a gente concluir e começar a dar continuidade ao conteúdo. Dê exemplos conforme o enunciado de cada item. Letra A. Ele quer 3 números que sejam apenas naturais. Então, aí vocês podem colocar qualquer número que seja do zero até o infinito, porém que sejam inteiros, né? 0, 1, 2, 3, 1540, 4 e 2025, tá? Letra B. 3 números inteiros. Aí eles podem ser positivos ou negativos. Então, 1, menos 4 e 10. Menos 5, menos 22 e menos 48. Letra C. 3 números racionais. Aí eles podem ser positivos, negativos, fração, decimal ou dízima periódica, tá? Estou na segunda questão, Emily. Letra C. 3 números racionais. Aí você coloca, repito, na letra A, 3 números que são naturais. Letra A, e você pode colocar 1, 2, 3, 1.200, 1.400 e 900. Contanto que eles sejam inteiros e positivos. Letra B, 3 números inteiros. Aí eles podem ser ou positivos ou negativos, tá? Contanto que sejam inteiros, nada de estar partido. Então, menos 20, menos 4 e 8. Letra C, 3 números racionais. 3 números racionais. Aí pode ser uma fração, uma dízima, um decimal, um número inteiro positivo, inteiro negativo, qualquer um, tá? Então, menos 3 quartos, menos 0,5 e 8. Na letra D, ele pede 3 números inteiros que não sejam naturais. Ele quer 3 números na letra D que sejam inteiros, mas que não sejam naturais. Ou seja, vão ser aqueles que são negativos, tá? Então, menos 2, menos 4, menos 8. Qualquer um que seja negativo. E na letra E, ele quer 3 números racionais que não sejam inteiros. Ou seja, nem pode ser inteiro positivo, nem pode ser inteiro negativo. Você só vai poder colocar aí uma fração, um decimal ou uma dízima periódica. Ótimo, Vitória. Tá? Ok, pessoal? É uma fração, um número decimal ou uma dízima periódica na letra E. Tá? Tia, na letra A eu coloquei 1, 3, 4. Na letra B, na letra A eu coloquei 1, 3, 4. Na letra Certo. B eu coloquei menos 1, menos 3, menos 4. Certo. Nas três racionais eu coloquei uma fração aí, 1 e 1, um quarto, um terço e um quarto. O primeiro não sei falar, não. Um meio, o primeiro é o meio. Eu acho que é isso. Tá. E no último eu coloquei menos 3, menos 3, menos 4. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Na letra D para fazer, na letra E para fazer o quê? Na letra E, são 3 números racionais, porém que não sejam inteiros. Lembra que os números racionais juntam os positivos e os negativos, né, inteirinhos, e ainda acrescenta as frações, as dízimas e os decimais. Porém, quando eu tiro essa parte de inteiros, eu quero apenas os racionais, só podem ser ou fração, ou decimal, ou dízima periódica. Então, você pode colocar aí na letra E, por exemplo, 3 quartos, menos 0,25 e menos 0,32. Pronto. Eu coloquei 003. Tá. Bom, dúvidas até aí? Não, tô entendendo tudo. Graças a Deus, aleluia. Vamos voltar, então, vamos continuar, né? Números racionais, assim como números inteiros, é muito extenso, tá? E aí, para eu não bugar todo mundo, eu faço por partes, tá certo? Vocês estão percebendo que eu dou uma aula, passo algumas atividades
e dou outro assunto e continuo. Eu boto, Guilherme, não tem problema não, tá? Guilherme pediu aí para eu colocar um exemplo de resposta na segunda questão, tá? Então, na segunda questão, na letra A, ele quer números naturais. Então, naturais, vou botar 1, 2 e 3. Na letra B, números que são inteiros. Aí pode ser negativo ou pode ser positivo. Menos 2, 4 e 5. Na letra C, ele quer números que sejam naturais, inteiros, né? Que sejam racionais de maneira geral. Aí pode ser negativo, positivo, pode ser fração, pode ser decimal, menos 0,25, um terço e 4. E uma pergunta. Letra D. 4. 1,1. Na letra C, pode? Não, você fizeram 204. Sim, eu coloquei fração na letra C. Fizeram a 204, a página 204. Pode, minha gente. Porque não é racional na letra C, então pode ser uma fração, pode ser um número decimal, pode ser uma dízima periódica, pode ser um número positivo, um número negativo, ok? Na letra D, ele só quer número inteiro sem ser natural, ou seja, é só os negativos. E na letra E, ele quer apenas racionais que não sejam inteiros. Então, aqui eu só vou colocar ou fração, ou decimal, ou uma dízima periódica. Aí eu poderia repetir, botar tudo fração? Pode, sem problema, tá? Quem perguntou aí qual era a página, eu acho que foi Bia ou Adriele, né, que entraram agora. Bom dia, viu, meninas? A gente estava corrigindo a atividade. Eu finalizei aqui a segunda questão da página 205, tá? Mas está gravado a parte anterior, né? E vai para vocês a aula que vocês podem acompanhar, tá certo? Bom, vamos voltar lá para a página 192 e vamos falar um pouco de frações, né? Já que o nosso assunto é números racionais, a gente vai ter que falar sobre as frações, sobre os números decimais e sobre as dízimas periódicas. Só que a gente, mais uma vez, vai falar aí por partes, tá? Então, primeiro, ele fala aí no livro sobre frações. Frações essas que vocês, sétimo ano, aprenderam lá no ano passado, no sexto, né? A gente estudou frações no sexto ano. Assim como a gente também estudou números decimais no sexto ano, certo? E aí ele traz o que significa uma fração. Uma fração nada mais é do que uma divisão entre dois números. Estou na página 192. Só que essa divisão, ela pode gerar um número inteiro, pode ser uma divisão exata, por exemplo, uma fração como 4 meios, né? 4 em cima, 2 embaixo. Quando eu divido, o resultado dá 2. Então, é uma fração que se transforma num número natural. Ou, em alguns casos, eu posso ter frações que, ao tentar dividir, não tem como. Por exemplo, 5 sétimos. 5 em cima, 7 embaixo. Se eu for dividir 5 por 7, minha gente, não vai dar um número inteiro. Né? Como é que você vai dividir 5 bombons para 7 pessoas? Não faz sentido. Porém, pode dar aí um resultado, né, como um número decimal. Então, uma fração nada mais é do que uma divisão entre dois números que podem gerar no final um número natural ou um número decimal ou uma dízima periódica, certo? Pois é, Vitória. E aí, ele diz, né, que a fração ela pode ser considerada ou uma parte de algo ou um quociente, né, uma divisão. E aí, na página 193, ele diz assim, fração como parte de um todo. O que é que isso significa? Lembra que a gente falou lá no sexto ano, né? Eu comprei uma pizza. Uma pizza vem quantas fatias, minha gente? Vamos falar de comida, que é para matar aí a fome do pessoal.
Isso, uma pizza, como Maria Luísa disse aí, uma pizza, ela vem em 8 fatias, né? E aí, se eu quiser representar a parte que eu comi, então eu tenho aqui uma pizza, ela vem com 8 fatias. Opa, que fatia troncha. Ela vem com 8 fatias, né? Metade mussarela, metade calabresa, metade de sorvete, metade de chocolate. Ou seja, qualquer sabor aí que vocês quiserem. Eu tenho 8 fatias aí ao total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As frações, além delas representarem uma divisão, elas também podem representar uma parte de um todo. Ou seja, ela pode representar uma quantidade em relação ao conjunto inteiro, né? Ao todo. Por exemplo, quem aí gosta de comer muita pizza? Quem aí, me diga aí, deixa eu ver, escolher alguém. Vai, Guilherme, tu come quantas fatias de pizza quando compra uma grande? 5? Arrasou, viu? 5 fatias. Ai, a geral aí comem 5 fatias de pizza, né? Se fossem meus filhos, eu tinha que comprar 2 pizzas. Ó, então 5 fatias aí, minha gente, como vocês comem. 5 fatias é a parte de um todo. Ó, é a parte que vocês conseguem consumir do total. 5 fatias. Então, misericórdia. Ó, então o que é que isso vai representar? A fatia de pizza que a maioria de vocês comem é 5 das 8 que você tem ao total. Então, as frações, elas também servem para representar uma parte de um todo. Se vocês comem 5 fatias das 8, quantas sobram, minha gente? Se vocês comem... Isso. Se vocês comem 5 fatias das 8, sobram 3 das 8. Certo? Sobraram 3 das 8. Se vocês juntarem o que vocês consomem com o que sobra, ó, 5 mais 3 dá 8, sobre 8. Quanto é 8 dividido por 8, minha gente? 1. Que é uma pizza inteira. Então, quando a gente está falando de frações, né, ela serve para você representar uma parte, né, de um todo. E quando você consegue juntar essas duas partes, aquilo que você consome e aquilo que sobra, você tem o valor do todo, que é uma pizza inteira. Deu para vocês entenderem até aí ou tem alguma dúvida? Sim? Ótimo. Ótimo. Vamos lá, foquem aqui, tá? Na página 194, tem aí fração como quociente, né? Foi o que a gente já falou. O pessoal conversa no chat. E aí tem fração como quociente, que foi o que a gente já falou, né? Fração como divisão de algo. Página 194. E aí tem um exemplo, tá? Nesse quadradinho aí onde tem uma menina, que diz assim: Paula fez 3 litros de suco de abacaxi e ela quer armazená-lo em 2 garrafas, com a mesma quantidade de suco. Quantos litros de suco Paula deve colocar em cada garrafa? Pessoal, Paula tem 3 litros de suco e ela quer repartir, ou seja, ela quer dividir esses 3 litros em 2 garrafas, tá? Se a gente ainda tivesse naquele pensamento de que, eu tenho 3 para dividir para 2, não vai dar, né? Porque se você começar a divisão, 3 dividido para 2
Vamos lembrar lá das divisões. Tem algum número que multiplicado por 2 dê 3 ou chegue perto de 3? Começar a chover, Maria. Peraí, tá rapidinho, Luiz Felipe. O resultado é esse. Porém, eu quero que vocês entendam como é que a gente chega nesse resultado. Estou na página 194. Ó, que número multiplicado por 2 daria 3 ou chegaria perto de 3? Façam as multiplicações, pessoal. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2 daria 4. Passa do limite, né, que eu tenho. Então, aqui o valor seria 1. 1 vezes 2, 2. Para 3, sobra 1. Antigamente, vocês finalizariam essa divisão assim, concordam? Iam dizer que era uma divisão não exata e que sobraria 1 de resto. Concordam? É mania, minha gente. Certo? Porém, agora, né, vocês já estão lidando com outros tipos de números. E essa divisão aqui, ela tem condições de continuar. Como? Aí, como é que eu vou dividir 1 por 2? Não dá, eu não tenho como pegar um bombom e dar para 2 pessoas, né? Porém, a gente tem como continuar essa divisão. Como? Eu vou acrescentar aqui, ó, não tinha zero nenhum, tá bom? Para eu poder descer. Eu vou acrescentar um zero aqui. Aí, como que eu mudo? O número que eu vou dividir, né, acrescentei o zero, o que é que eu faço aqui no meu resultado? Eu vou acrescentar o quê? Isso, eu acrescento, ó, primeiro a vírgula, já que eu alterei aqui, ó, o meu dividendo. Boto a vírgula para poder compensar essa mudança. E agora sim eu posso dividir 10 por 2. 10 dividido por 2, ou o contrário. Qual é o número que multiplicado por 2 daria 10 ou chegaria perto de 10? 5. 5 vezes 2, 10. Para 10 não sobra nada. Ou seja, ao dar continuidade na divisão, eu consegui fazer com que fosse uma divisão exata. Porém, o resultado ficou um número decimal. 3 dividido por 2 é 1,5. Porém, vejam que agora eu tive uma fração, né, que representou uma divisão. E ao dividir, eu gerei aí um número decimal. Na página 195, ele bota aí, né? Variações dos números racionais. Número racional, a gente disse para vocês, eu disse para vocês na aula passada, que os números racionais seria uma divisão entre dois números e que poderia ter como resultado um número natural, um número inteiro, um número decimal ou uma dízima periódica. Ou podia continuar aí na forma de fração. Justamente por conta disso, porque as frações, a gente tem a capacidade de dividi-las e gerar esses números. Ou um número inteiro, né? Ou um número decimal, ou uma dízima periódica. Então, ele traz aí, ó, para transformar uma fração em um número decimal, claro, basta o quê? Dividir. Se você pegar uma fração, você tem como transformar ela em qualquer outro número. Basta você dividir ela. Oi, Adriele. Dividir o numerador e o denominador. Isso, de cima pelo de baixo. Minha gente, a aula acaba de que horas? Pela fé. Vai acabar umas 9h30. Certo? Vamos lá. Então, aí, ele traz várias maneiras, né, de você fazer essa divisão e chegar a vários números racionais. Então, aí ele traz como exemplo no primeiro quadro, menos 10 meios.
Eita, aí, ó, tem um número negativo aí. Não tem problema, minha gente. Vocês já trabalharam com números inteiros, né? Nesse caso aí, você divide o sinal, depois divide o número. Menos por mais, já que não aparece, é menos. 10 dividido por 2, 5. Menos 5 é um número racional? Sim. Ele é inteiro e, além disso, já que ele é inteiro, ele é racional. Lembrem lá do saquinho, tá? Todo número que é natural, obrigatoriamente é inteiro e obrigatoriamente é racional. Tá? No segundo quadradinho, ele coloca aí 6 dividido por 5. 6 dividido por 5. Vou dividir, ó, 6 dividido por 5. 6 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Para 6, está sobrando 1. Esse 1 aqui, ou eu posso parar a divisão aí, que mesmo assim ela não estaria exata ainda, ou eu posso continuar. Como eu posso continuar? Eu não tenho nenhum número para descer, então eu vou acrescentar aqui um zero aleatório, e obrigatoriamente eu coloco aqui no resultado uma vírgula. 10 dividido por 5 é 2, já que 2 vezes 5 é 10. Para 10 não falta nada. Então, 6 dividido por 5 é 1/2. Também é um número racional. Nesse caso aqui, ele é racional, natural, inteiro, ou é os três? E aí? Isso, ele é apenas racional. Só, ele não tem como ser natural, porque ele está quebrado, ele está partido. Ele não tem como ser inteiro pelo mesmo motivo. Então, ele é apenas, nesse caso, racional, tá? E aí ele segue, né, com outros exemplos. Ele faz 9 dividido por 4, aí no terceiro quadradinho. Então, a gente segue a mesma linha de pensamento. 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 9, sobra 1. Não tenho mais ninguém para descer aqui, ó. Então, eu acrescento o zero e coloco a vírgula no resultado. Isso, Luiz Felipe, mas foi o que eu falei, né? Na sua época, aí onde você está falando, né? Até o começo do sexto ano, quando a gente aprendeu ainda, a gente revisou operações, a gente chegava aqui no 1 e parava, né? Quando vocês aprenderam números decimais no final do ano passado, aí a gente começou a dar continuidade nas divisões que eram inexatas. E aí, ó, 10 dividido por 4 dá 2 de novo, porque 2 vezes 4 é 8. Para 10 ainda vai sobrar de novo. Vai sobrar o 2. Posso continuar? Eita, Iwa, se eu acrescentar o zero aqui de novo, eu preciso botar outra vírgula? Não, você já tem vírgula aqui. Acrescentei o zero, ficou 20 dividido por 4. Dá 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20 não sobra nada. Consegui transformar, ó, uma divisão que ia ficar inexata em uma divisão exata. Porque o fração pode ter cálculo? Oi? Fração pode ter cálculo? Como é? O fração tem cálculo? Tem. Fiz um aqui agora, Sim. Tá? Na letra não. Nos 2 últimos quadradinhos aí, ele dá exemplos de dízimos periódicos, tá? Então, ele coloca aí, ó, 1/3. Quando você vai dividir 1 por 3, já não dá, né? Porque 1 é um número inferior ao 3. Já não daria nem para dividir. Mas aí eu posso acrescentar o zero. E aí aqui eu acrescentar a vírgula. Mas não tem número nenhum de dela.
Então, eu vou botar aqui o zero. 0, vírgula. Tá? 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10 sobra 1. Boto o zero de novo. Vai dar 3 de novo. 3 vezes 3, 9. Para 10 sobra 1. Acrescento o zero de novo. E aí, 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10 sobra 1. Eu poderia ficar fazendo isso aqui até a eternidade. Por quê? Porque isso aqui não vai mudar. Sempre vai dar 1 como resto. Eu vou colocar o zero, o resultado vai dar 3. Vai sobrar 1 de novo. Porque isso aqui é uma dízima periódica. Esse período aí, ó, esse número 3, ele vai se repetir infinitamente. Por isso que é chamado de dízima periódica. Porque você tem um número decimal, né? Tem um número partido. Porém, após a vírgula, ou seja, a parte decimal, ele é infinito. E aí ele é um período, é um número que fica se repetindo constantemente. Certo? Ok? Vamos lá, pessoal. Parem aí com a conversa no chat, tá? Eu sei que é muita informação, porém não se preocupem que a gente vai fazer isso pouco a pouco, passo a passo, para que vocês não fiquem perdidos, nem fiquem muito confusos, tá certo? O último exemplo que ele dá aí é o 23 menos 23, 11. Esse aí é uma mistura geral, né? Primeiro você vai ter que resolver o sinal, para depois você resolver a conta. Pessoal, a conversa aí em coreano, japonês, chinês, seja lá como é que for, parem, tá? Então, primeiro, menos dividido por mais, já que não aparece, é menos. E 23 dividido por 11. 23 dividido por 11 seria 2, porque 2 vezes 11 é 22. Para 23, sobra 1. Vou encerrar aqui, minha gente. Não mais, tá? Eu agora posso dar continuidade. Para dar continuidade, eu acrescento o zero, que não tinha aqui no meu número. Eu vou ter que colocar uma vírgula. Só que 10 dividido por 11, tá? Não dá para dividir ainda. Então, eu vou ter que colocar aí outro zero. Pelo fato de eu ter acrescentado outro zero, eu vou ser obrigada aqui, ó. Já tinha colocado a vírgula. Vou acrescentar aqui um zero. Agora dá para dividir. 9 vezes 11, 99. Para 100, sobra 1. E aí vai ficar repetindo a mesma coisa. Baixa o zero. Não posso. Botar outro. Zero. Depois o 9. E isso vai ficar se repetindo. Isso aqui também é uma dízima periódica. Porém, essa dízima periódica, ela é diferente, tá? Por quê? Porque ela tem, ó, 2 períodos, tá certo? E, além disso, ela ainda tem um número inteiro aqui na frente. Tá bom? Bom, e aí vocês viram que quando eu transformo uma fração em número decimal, pessoal, vou dizer de novo, a conversa. Vocês vão ficar sem entender o assunto. E aí a gente viu como faz para passar de uma fração, né, para um número decimal. E aí a gente tem como fazer o contrário, tá? Passar de decimal para fração. A gente faz o oposto. Bom, antes disso, toda vez que a gente tem um número decimal, por exemplo, 1,5, tá? Esse número anterior aqui à vírgula é um número, é chamado de parte inteira.
Por que parte inteira? Pessoal, quando eu digo assim, vocês tiraram 1,5. Vocês tiraram um ponto inteiro mais metade, mais meio. Se eu dissesse para vocês, depois dessa aula, se fizerem uma atividade, vão tirar no máximo 2,5, porque estão conversando aí em coreano, inglês, japonês. 2,5. 2 é a parte inteira. Significa que você tirou 2, porém você tirou mais a metade, mais meio. Tá? Então, essa aqui é a parte inteira. E o que está após a vírgula é chamada de parte decimal. Certo? Porém, a parte decimal, dependendo da quantidade de casas que você tiver após a vírgula, você vai ter décimos, centésimos ou milésimos. Vocês também aprenderão isso no ano passado, tá? Se você tiver uma casa decimal após a vírgula, ó, só tenho uma casa decimal após a vírgula, é décimo. Se tivesse duas casas decimais, é décimo e centésimo. Se eu tivesse 3 casas decimais, é décimo, centésimo e milésimo. Então, são 3 casas decimais. E aí eu digo que eu tenho 354 milésimos, ok? Bom, na página 196, ele vai ensinar você a fazer o contrário. Ou seja, a passar de número decimal para fração, certo? A gente estava. Então, peraí, para a gente passar. Pessoal, se continuar com essa conversa aí, eu encerro a aula e vou dar ela como dada, tá? Pode, Maria Luísa. Vamos lá, estou esperando aí só vocês se decidirem. Ou param a conversa, tá? Só falo o que é de acordo com o conteúdo, ou a gente encerra por aqui e vocês ficam aí como conteúdo dado. Você decide. Estou esperando, viu? Vocês têm 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Encerraram? Ok. Bom, então, para a gente passar de fração para decimal, a gente divide o número, tá? Quando a gente quer passar de fração para decimal, a gente divide esse número. Quando a gente quer fazer o contrário, passar de decimal para fração, a gente vai fazer a operação contrária. A gente vai multiplicar. Como? Vamos pegar aí uma fração, ó, 3 meios, né? Como a gente falou lá, da menina que queria dividir os 3 litros de suco para 2 garrafas. 3 dividido por 2, a gente viu que vai dar 1 meio, não foi? Dá 1 meio. 3 dividido por 2 dá 1 meio. Tá. Para eu passar para a fração aí, ó, o que é que eu vou fazer? Pessoal, eu tenho quantas casas decimais aqui? 2. Lembra que casa decimal, né, é a quantidade de números que eu tenho após a vírgula. Então, quantas casas decimais eu tenho aqui? 1, tá? 1. Significa que isso aqui eu vou apresentar como? Vou passar para a fração, tá? Estava em decimal, vou passar agora para a fração de novo.
eu repito o número inteiro. Qual é o número todo que vocês conseguem visualizar aqui sem a vírgula? Isso, 15. E aí, eu tenho quantas casas decimais? Só uma, né? Então, é décimo. Se é décimo, mas, pessoal, lembra vocês que número? A palavra décimos, lembra que número para vocês? Isso, 10. Lembra o número 10. Mas aí, ó, você disse que eu podia passar de fração para decimal e de decimal para fração. Por que não virou 3 meios de novo? Por que ficou 15 décimos? A gente não pode simplificar, não é? Essa fração. Lembram o que é simplificar uma fração? É dividir os dois termos pelo mesmo número. E aí eu teria que dividir os dois termos, né, pelo mesmo número para poder simplificar ela. Mas tem que ser pelo mesmo número. Dá para dividir? Vai sim, Vitória. Eu estou usando, na verdade, eu estou na página 196. Porém, aí eu botei outro exemplo. Se eu simplificar por 5, 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. Ó a fração que eu tenho agora, ó. Não é a mesma? 3 meios. Certo? É a mesma fração. Porém, na hora que a gente passa de decimal para fração, a gente pega o número inteiro, sem a vírgula, ele é o meu numerador. E a quantidade de casas decimais que eu tiver, ou vai ser 10, se eu tiver uma casa decimal, ou vai ser 100, se eu tiver duas casas decimais, ou vai ser 1000, se eu tiver 3 casas decimais. Nesse caso aqui foi 10, porque eu tinha uma. Então, a fração de origem é 15 décimos. Quando eu simplifiquei, virou a mesma raiz, a mesma fração que eu tinha anteriormente. Vamos fazer um exemplo daí do livro, né? Ele tem aí 3,5 lá em cima, tá? No comecinho da página 196. Tem aí 3 meios. Quero passar para fração. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o número todo, 3,5, tira a vírgula. Qual é o número que a gente tem aí? Qual é o número que vocês conseguem visualizar aí sem a vírgula? Isso, 35. Ele vai ser o numerador. E você tem quantas casas decimais? Uma. Se tem uma casa decimal, é décimo. Significa que o denominador vai ser 10. Então, 3,5 é a mesma coisa que 35 décimos. Se a gente dividir 35 por 10, vocês vão ver que vai ser 3,5. E o numerador é a de cima e o denominador é a de baixo. Isso. O denominador sempre vai ser o número todo, sem a vírgula. O numerador, né, no caso. E o denominador vai depender de quantas casas decimais você tem. Outro exemplo que ele coloca aí, ó, 0,62. Vamos passar para a fração? Qual é o número que vocês enxergam aqui sem a vírgula? Isso, 62. Ele é o meu numerador. Porém, quantas casas decimais você tem? 2. É centésimo. São 2 zerinhos. Então, vai ser, ó, 100. 62 centésimos. 62 centésimos. Até a leitura é igual, tanto na fração como no decimal. Ok, pessoal? Bom, vocês têm aí um jogo rápido, né? Vocês têm aí um joguinho rápido na página 196.
E aí eu vou pedir para que vocês, rapidamente, aí, em 5 minutinhos, também te amo, Vi, para que vocês aí, em 5 minutinhos, vocês resolvam essas 6 letras, tá? E aí a gente corrige, para a gente poder finalizar a aula, tá? Eu não vou prolongar mais do que isso, não. Acaba, Riane, mulher. Um pouco de amor. Eu tenho tanta saudade de vocês. Eu fiquei ontem estressada porque eu não fiz um ao vivo. Fiquei morrendo de saudade. Vocês aí me renegam. Meu Deus. Vamos lá, então, rapidinho, tá? Letra A, B, C, D, E e F. Façam aí. Então, vocês têm que transformar ou de decimal para fração, ou de fração para decimal. Tem 5 minutos, tá? É o tempo aqui que eu vou pegar um copo com água. Isso, página 196. O jogo rápido aí de baixo. Tu dorme de tarde, mulher, vira um cochilo. Rapidinho, rapidinho, bora. Gente, quem quiser passar fila, ó, tô aceitando. Gente, help me, help me, help me, help me. Tô nem aí, tô nem aí. Letícia, cala a boca. Caro não, sapinho. É tu, lagartixa queimada. Shut the fuck up, shut up. O Ainda que bem que é ninguém sabe. Augusto? Peraí, galera, me ajuda aí, vai. Para de comer meu lençol, meu. Ai, meu Deus do céu, não sei o que eu tô fazendo aqui. E tu, ossinho? Tô fazendo na paz do Senhor. Ai, Jesus Cristo, que porcaria é essa? Amigos, me ajudem, amigos. Me ajudem. Deus do céu. O que é isso que eu não tô entendendo? Sapinho, Oi. tu fez a letra B? Sei lá. Vai, Sapinho, vê aí, por favor. Alguém que fez a letra B, me passa aí. Fiz não. Sapinho. Sapinho não. É. Cara, deixa eu ver quem que tá. Riane. Já vou, Adriane. Só um momento. Que faz essa tarefa. Eu preciso de ajuda. Eu não estou entendendo nada. Ô, gente. Riane, me passa a letra B. Minha cachorra tá comendo meu lençol. Para, caramba. Acabaram? Oxe, tia, faz nem 5 minutos que a senhora saiu, faz uns 2, 3 minutos. Eu tô tentando entender o que, é que eu tô fazendo na letra B. Não tô entendendo. Na letra D de dado. A gente vai corrigir, tá? Só tentem, assim, para ver qual é a dificuldade de vocês, tá bom? Na E e na B. A gente vai fazer todas, tá bom? O interessante é vocês tentarem só para ver
ver onde é que vocês estão com dúvida, né? Em que tipo de transformação mais. Eu tô na decimal para fração. Fração? Mentira, eu tô em tudinho. Alguns você perdeu toda a graça da aula. Você chegou na parte Nutella. A raiz você perdeu. Augusto Henrique Rufino dos Santos. Gente, que nome bonito. Tia, minha cachorra tomou meu lápis. Se eu for pegar, ela vai me morder. Aí eu vou ficar sem escrever. Vamos sim, vamos corrigir. Tá? Então aí, letra A. Sai, meu, sai. Sai. Na letra A, tá dando para vocês visualizarem o quadro direitinho, pessoal? Tá Não tá. embaixo alguma coisa? Só que a qualidade tá péssima. Não diga. Vou tentar fazer a letra maior, tá? Para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, na letra A, você tem aí 0,65. Então, tá em decimal e você vai transformar para fração. Ok? 65 centésimos. Olha para isso como tá, arrasou, B. 65 centésimos. Até a leitura, né, é a mesma. 65, duas casas decimais, centésimos. E quando você transforma para fração, a leitura é a mesma, tá? Então, aí, repete o número todo, sem a vírgula. E quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? Uma, duas. Vão ser 2 zeros, né? É 100. Certo? Letra B. 0,300... Opa, não, essa é a C, né? A letra B é menos 12,8. 12, 8, 8, O número todo tem a vírgula, qual é? 12, 12 negócios, 800. Ô, tia, é 128 décimos. Isso, é 128 décimos, muito bem. Porém, nesse caso, vejam o negativo, tá? Ele se repete, então é menos o número inteiro aqui, sem a vírgula, 128, sobre... Aí agora, quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? Só uma. É décimo, é apenas um zero. É 10. Tá? Letra C. 328 centésimos. Isso, 0. Presta atenção aí, tá? É 0,328. Manhã para abaixo, por exemplo. Sua casa abaixo, viu? Isso, são 3 casas decimais, então é milésimo. Pega o número todo, repito. Claro que não precisa colocar esse zero na frente. Sobre 1000. São 3 casas decimais após a vírgula, 3 zeros, 3 milésimos, né? Até aí acertaram? Aham. Aham. Óbvio. Ótimo. Tá me achando com cara de quê, tio? Eu sou uma Por que, gênia. Augusto? Misericórdia. Ah, é raios ultra V. O V. Eita. Misericórdia. É de telha ainda, é? É casa de telha. Casa da minha avó é assim também. Quando chove, é laje. Mas se tiver goteira no telhado de cima, infiltra todinho na laje. Vamos para a gente fazer a letra D, E e F. Sim. Falta D, E e F. Certo, vou apagar, tá? Oi. Já vou, peraí. Letra D. Na letra D, a gente tem aí 24
quintos. Nesse caso, eu quero passar de fração para decimal. E aí eu preciso apenas dividir. Vou dividir 24 por 5. Aí, ó. 24, por ser um número maior do que 5, dá para dividir, né? Então, que número multiplicado por 5 dá 24 ou chega perto de 24? Ó, 4 vezes 5 é 20. Se fosse 5 vezes 5, daria 25. Vai passar. Então, tem que ser 4. 4 vezes 5, 20. Para 24, sobra 4. Não tenho mais nenhum número aqui para descer. Então, para eu dar continuidade à divisão, eu acrescento aqui um zero. Porém, ao acrescentar esse zero aqui, eu preciso acrescentar aqui a vírgula no meu resultado. Essa divisão é massa, era a que eu mais gostava. E aí ficou 40 dividido por 5. Né? Que número multiplicado por 5 dá 40? Isso, 8. Tá? Aí 8. 8 vezes 5, 40. Para 40 não falta nada. Aí isso é uma divisão exata. Que não Virou sobra uma nada. divisão exata, mesmo que com o resultado decimal, mas é uma divisão exata, não sobrou resto nenhum. Aprendi no 5º ano. Letra E. Poxa, podia dizer que tinha aprendido no 6º comigo. Sei não. Também, né? Mas é a primeira vez que eu vi Não, isso no 5º ano. Se fosse inexata, Luiz Guilherme, não ia ficar sobrando sempre um resto, ia ficar como uma dízima periódica. É isso mesmo. Letra E. Menos 10 sobre Tá 20. tá beijando. A gente vai ter que dividir 10 por 25. Aí Porém, vai ser 2,5. 2,5. não, eu não estou fazendo 25 por 10, não, tá? Estou fazendo 10 por 25. Mas primeiro veja um sinal, tá? Ele é negativo. Ó. Menos por mais, menos. E agora eu vou fazer 10 por 25. Dá para dividir 10 por 25, minha gente? Aí você vai colocar o zero, que vai ficar 100, e aí vai ganhar o 0, no resultado, é isso? Isso, Vitória. Muito bem. Não dá para dividir 10 por 25. Para isso, eu preciso já acrescentar um zero. Só de acrescentar esse zero aqui, no resultado, Quer eu me dar tenho um que beijo. colocar a vírgula. Porém, um como eu beijo, não tenho nada antes dela, eu boto zero e vírgula. Aí, agora dá, ó. 100 dividido por 25 é 4. 25, 25, 50. Com mais 25, 75. Com mais 25, 100. E aí não sobra nada. Então, o resultado aqui é menos 0,4. Tá? E na letra F, eu tenho 49 sextos. Vou dividir 49 por 6. Ai, Mel. Que número multiplicado por 6 dá 49 ou chega perto de 49? Nesse caso, É. 8 vezes 6 é 48. Para 49, sobra 1. Como não dá para dividir, vou acrescentar aqui o zero. E aqui automaticamente a vírgula. E aí vai ficar 1. 1 vezes 6, 6. Para 10 sobra 4. Vou acrescentar zero de novo. Mas aqui eu não preciso acrescentar mais nada. E aí vai ficar 6. 6 vezes 6, 36. Sobra 4 de novo. Acrescento zero. Vai dar 6. Sobra 4 de novo. E aí, por diante. Então, nesse caso, ficou É um negócio decimal periódica. uma dízima periódica. É isso mesmo. Certo? Então eu vou colocar aqui um mod de 6 infinito. 6. Isso. Sim. Bota um bocado de reticências que é para representar uma dízima periódica. Tá bom? Nem tô acreditando no que eu fiz aqui. Dúvidas, pessoal? Eu entendi tudo, tia, graças a Deus. Hoje eu vou lhe mandar Amém. todas as atividades. Não, ou hoje ou amanhã, né? Hoje eu vou terminar a geografia. Eu tenho muita coisa para fazer. Bom, então, espero que vocês tenham assimilado tudo,
tá? Que, assim, vocês deem uma relaxada. Eu vou passar a atividade, tá? Vou passar a atividade para vocês. Mas antes de vocês irem fazer a atividade, Tia, cadê a letra D? isso agora, né? Eu ia fazer como eu fiz no ano passado. Pedi para vocês baixarem a cabeça, botar uma musiquinha, mas já estão aí pedindo para sair da aula. Então, né? Fiquem à vontade para sair da aula. Cadê a letra F e a D? Tentem relaxar um pouco. Oi? A letra F e a D. A letra F. A letra F ficou 8,1666 reticências. A letra D ficou 4,8. Tá? Então, eu vou passar a atividade para vocês. Mas antes de realizarem a atividade, tentem dar uma relaxada, tá? Que eu sei que a cabeça às vezes fica doendo, tá? Mas aí vocês vão ter a atividade da página 203, o restante, né? Ficou faltando a terceira questão. Vocês vão fazer ela. Vocês vão fazer também o restante da página 205, a terceira e a quarta questão. Vou dizer no grupo, tá? E da página 206, vocês vão fazer a quinta e a sexta, tá? Acabamos sim, pessoal. Tchau, Binha, te amo. Tia, qual página? Também amo Tia, qual vocês. página? Beijo e até a nossa próxima Tia, aula. qual a página? Até. Tchau, Vou mandar Augusto no grupo, Sapinho. Vou mandar no grupo, tá? Mando agora. Sim. Tchau, beijo.